Hoje eu vou demonstrar uma das propriedades do cálculo vetorial. Tá? Para isso, tenho aqui uma função, tá? Vou usar uma função vetorial. A vetor é igual a ax e chapéu mais AYJ chapéu mais AZ chapéu. As componentes AX, AY e AZ são parcialmente deriváveis e essa função ela está definida em R3. A propriedade é o divergente do rotacional dessa função vetorial A igual a zero. Tá? Bom, eu vou atacar quem está entre parênteses aqui então, né? Que vai ser o rotacional de A. Eu vou resolver isso aí pelo determinante, tá? Você pode aplicar aqui o produto vetorial do operador nabla pela função vetorial A, você vai chegar no mesmo resultado, só que aqui eu vou vou calcular determinante, tá? Então aqui está a coluna do pessoal do X, aqui a coluna do pessoal do Y e a coluna do Z. Então, aplicando a regra de Sarri, cuidado com o sinal, tá? Vamos abrir aí o nosso rotacional. Então, rotacional da função vetorial A será, fazendo então aqui a multiplicação, né? Vai ficar a derivada parcial de AZ com respeito a Y e chapéu. Aqui vai ficar a derivada parcial de AX com respeito a Z, J chapéu. Derivada parcial de AY com respeito a X, K chapéu. Modificando o sinal. Derivada parcial de AZ com respeito a X, J chapéu, negativo. Derivada parcial de AY com respeito a Z e chapéu, negativo. E derivada parcial de AX com respeito a Y, K chapéu. O que nós podemos fazer aqui para simplificar essa equação em 3? Vamos evidenciar as componentes, né, em cada direção. Então, evidenciando as componentes do vetor e chapéu, então tem aqui uma componente, né? A outra componente está aqui, então vai ficar nessa diferença dessas derivadas parciais. Então, as componentes de J chapéu, temos aqui, né, esse pessoal e essa aqui também. Então, ficou essa diferença aí dessas parciais. E o pessoal, as componentes de K chapéu, ficou essa componente menos a última componentezinha aqui, né? Então, ficou essa diferença também aí de derivadas parciais. Então, temos aí o rotacional do vetor A. Então, agora vamos encontrar aí o divergente desse rotacional. Então, fazendo o produto escalar do operador nabla pelo rotacional, né, da função vetorial A, chegamos aí nessa outra expressão que eu não coloquei o número nela, tá? Bom, então aqui agora é só nós realizarmos o produto escalar, tá? Lembrando aí, só você lembrar para fazer essa operação, é só você lembrar aí do produto escalar. Você tem um vetor A, escalar B, ele vai ser igual ao módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, cosseno do ângulo entre esses dois vetores, tá? Então aqui, I escalar, I, tá? Isso aí vai ser 1, porque o ângulo entre I e ele mesmo é 0, cosseno de 0 é 1. Agora, I escalar, J, o ângulo entre I e o versor J é 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0, então esse escalar aqui vai zerar, tá? Então vai sobrar só quem? I com escalar I, J com escalar J e K com escalar K, tá? As outras produtos escalares aí, com versores diferentes, vão zerar as componentes. Então aqui vai ficar então o pessoal do I com essas componentes do I, vai ficar a derivada parcial, né, desse pessoal que está entre parênteses. O pessoal do J vai ser essas componentes, a diferença entre essas componentes do versor J, derivadas parcialmente com respeito a Y. A última, né, a diferença entre essas derivadas parciais, derivada parcialmente com respeito a Z. Tá? Então, com isso aí nós temos uma expressão para o divergente do rotacional do vetor A. Então, agora vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos aplicar aqui, então, as derivadas parcial com respeito a x, né? Então, nesse primeiro componente, vai ficar a derivada parcial segunda de AZ com respeito a yx, menos derivada parcial segunda de AY com respeito a ZX, mais derivada parcial de AX com respeito a ZY, menos a derivada parcial, perdi aqui por causa da bateria, derivada parcial segunda de AZ com respeito a XY, mais a derivada parcial de AY com respeito a x e z, menos a derivada parcial, né? Todas aí são derivadas parciais segunda, né?
com respeito a YZ, tá? Então ficou derivada parcial segunda em todas, né? Com respeito aí, na última aqui, com respeito a Y e Z. Lembrando que a ordem de derivação, né? É nessa direção aqui, ó, da direita para a esquerda, tá? Então, como essas derivadas, né? Ó, essa derivada nós podemos inverter a ordem de integração, né? Dessa aqui ou dessa aqui, tanto faz, né? Vai ser igual o resultado que nós vamos obter. Então, o pessoal do AZ, se inverter essa derivada, derivar primeiro com respeito a y e depois x, vai dar na mesma. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o pessoal do y. Né? Posso inverter aqui, primeiro derivar com respeito a x, depois a z. E a mesma coisa vai acontecer com o pessoal do x. Né? Posso pegar esse rapaz aqui e inverter, derivar primeiro com respeito a z, depois com respeito a y. Tá? Então, essas derivadas parciais aí de segunda ordem são todas iguais. Tá? Então, nós podemos substituir essas igualdades aqui na expressão 5. Tá? Deixa eu diminuir aqui só para ver se vai ficar legal. Não vai não. Não vai não. Então, fazendo as respectivas substituições, nós vamos ter, então, derivada parcial segunda de AZ com respeito a Y e X, menos derivada parcial segunda de AZ com respeito a Y e Z, mais derivada parcial segunda de AZ com respeito a Z e Y, menos derivada parcial segunda de AX com respeito a Z e Y, mais derivada parcial segunda de AY com respeito a X e Z, menos derivada parcial segunda de AY com respeito a X e Z. Né? Então, isso aqui é uma soma, né, de simétricos. Né? Isso aqui vai zerar, zerou aqui e zerou essa última. Porque, gente, eu vim aqui, né, e fiz a substituição das equações 6, 7 e 8 na equação 5. E no final, isso aí como é uma somatória de simétricos, né, isso aí vai dar zero. Então, o divergente do rotacional da função vetorial A é igual a zero. Tá? Lembrando que essa função vetorial A está definida em R3 e as suas componentes, né, cada uma dessas componentes em AX, AY e AZ, são parcialmente deriváveis. Tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, né, deixar aí, compartilhar o vídeo. Qualquer pergunta é só mandar para nós aí. E Feliz Natal!